como da Virgem Maria. Nós somos essa geração, Apocalipse 12, 17. Esse resto da descendência da mulher que irá guardar os mandamentos. Nós somos essa geração, católicos, tem Maria por mãe, porque a Escritura nos ensina, nos revela, tanto lá desde Gênesis até Apocalipse, Maria, ela é a nova mulher, Jesus Cristo é o novo Adão, que Maria deu à luz a igreja, deu à luz a Cristo. Cristo ele é a igreja é o corpo místico de Cristo na terra, 1 Timóteo 3, Cristo que é o baluarte da verdade, que é a igreja santa, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível, Efésios 5, 27. Então já sabemos que a igreja tem um corpo, sabemos que a igreja tem uma cabeça, sabemos que a igreja veio do ventre de uma mulher que foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1, 35, a sombra de Deus estava sobre ela, o Espírito Santo possuiu como sua esposa, olha só que interessante, e foi gerado Jesus ali no seu ventre. Nossa Senhora prefigura a Arca da Aliança. A Arca da Aliança sempre estava a sombra do Altíssimo ali sobre a Arca da Aliança. Quando terminou a construção do templo do rei Salomão, a nuvem parou ali sobre o templo. Os sacerdotes tiveram que parar a sua função sacerdotal, porque a glória de Deus, a nuvem, a sombra do Altíssimo pousou sobre o templo. Que simples entender, cara. Pedro, ele é o pastor, ele é o pastoreio, ele é o porta-voz, ele é o sucessor de Cristo. Maria deu à luz à igreja, Maria encheu João Batista com o Espírito Santo, que é a saudação da Nossa Senhora. Até quando a saudação chegou ao ouvido da Santa Isabel, parenta de Maria, João Batista foi cheio, foi impactado do Espírito Santo no seu ventre. E Santa Isabel, Lucas 1, 41 até 43, cheia do Espírito Santo, falou: de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Por isso toda a geração proclamaram bem-aventurado, Lucas 1, 48. Mas o tema é esse aqui, ó. Tanto em Atos dos Apóstolos 5 ali, do 12 ao 16, Mateus, Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São João, você vai entender quem foi confiado, quem foi enviado, Romanos 10, quem vão pregar se não for enviado, quem foi escolhido, quem são os eleitos, da onde vem a doutrina, da onde vem o pastor, da onde vem de ligar, desligar. As apóstolos do Espírito Santo desce a igreja, se torna pública ali, junto com a igreja ali, a esposa, a cheia, a bem-aventurada, a sombra do Altíssimo sobre Nossa Senhora estava ali esperando para aqueles cristãos, para edificar a igreja. Em todo o mundo foi preconizada a vossa fé. Olha só que interessante, ó. Atos dos Apóstolos 5, do 12, 16. Cristo deixou seu pastor, seu porta-voz, que é Pedro, em João 21, do 15, 17, dá o pastor a Pedro. Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. De acordo lá com o Velho Testamento, Moisés, o sucessor do porta-voz, e Pedro do Novo Testamento. Moisés morre, Jesus vai para a glória e deixa Pedro. Olha só, 12 até 16, ó. Enquanto isso, realizava-se entre o povo, pela mão dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reunia-se ele, todos, unanimemente no porco de Salomão. Reunia todo ele no porco de Salomão, um templo cheio de imagem e escultura. Jesus passeava no templo do rei Salomão, aqui já cai por terra vocês adoradores de imagem, você próximo diante de Nossa Senhora. Os apóstolos se reuniam ali no templo do rei Salomão, ali os milagres aconteciam, os prodígios aconteciam, um templo cheio de imagem e escultura via saca, que diz que é a escritura. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas o povo lhe tributava grandes louvores. Ó. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e as mulheres que acreditavam no Senhor. Aqui, ó. Aqui você já entende que já tem uma doutrina, já tem uma igreja estabelecida, fundada. Era em Jerusalém, foi transportada lá em Roma, porque a sede ali, porque Pedro pregava de ponta cabeça. E o apóstolo Paulo decapitado ali em Roma. Então, quando Pedro foi pregado ali, foi consumado ali de ponta cabeça naquela cruz, ali se concretizou a fé romana. Que Jesus fez para os seus renegou e foi dado a outro povo para produzir o fruto. Mateus 21, 43. Se eu não me engano. Olha só que interessante. De maneira que ele trazia os doentes para as ruas, e punhá-los em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro
Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém fluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundo, e todos eles eram curados. Glória a Deus, aleluia. Aqui você vê o pastoreio, aqui você vê a unção de Pedro, cara. Por que essa sombra? Qual é o significado da sombra? Vai no Antigo Testamento, você vai entender. A sombra estava sobre a Arca da Aliança, a sombra pousou ali, a sombra estava sobre a vida de Nossa Senhora, a sombra estava ali na transfiguração da montanha ali, aparece Moisés e Elias. E aqui a sombra do Altíssimo sobre a vida de Pedro, quer dizer, é Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade ali na vida de Pedro. Quando Pedro passava, curava, fazia milagres e prodígios de acordo com o que Cristo ensinou. Olha só que interessante. Os doentes, os enfermos, os aleijados, os paralíticos, os lunáticos. E os demônios também saíam. Olha, cara, de acordo com o que Cristo ensinou, cara. Só você meditar os 4 evangelhos, você vai saber do que eu estou falando. Ó, o 16. Atos dos Apóstolos 5:16, ó. Também da cidade vizinha de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por espírito imundo. E todos eles eram curados. De acordo com o que acontecia quando Cristo pregava, quando Cristo anunciava, quando Cristo curava. Por que essa sombra? É o próprio Jesus, a própria presença de Jesus sobre a vida de Pedro. O Espírito Santo. Olha só, cara, Lucas 1:35, a sombra do Altíssimo sobre Nossa Senhora, o Espírito Santo possuiu como sua esposa e foi gerado Jesus Cristo. Ali, a sombra do Altíssimo sobre a vida de Pedro, o Espírito Santo inspirando, e aí é pregado oralmente, e milagres e prodígios acontecia. Hoje você não vê esses milagres, hoje você não vê esse prodígio, porque as pessoas estão focadas em material, as pessoas estão focadas em ser reconhecidas, as pessoas querem cargo, as pessoas querem fama, as pessoas querem material. As pessoas não querem aprender o evangelho na sua integridade. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 1, do 1 e 2. Vocês já é meus imitadores como eu sou de Cristo. E todo mundo ali em Coríntios imitava a fé e manter a integridade do evangelho. Mateus 16:16. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Pedro, eu te envio. Pedro, eu te dou a autoridade de ser pastor. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. João 21, 15-17, ali Atos dos Apóstolos 15, certo? Está tendo discussão ali. Pedro passou da minha boca, Deus escolheu da minha boca para anunciar as palavras que eles creia. Cara, aqui prova biblicamente que o próprio Deus sobre a vida de Pedro, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo ali sobre Pedro, cara, para edificar a igreja, e milagres e prodígios aconteciam de acordo com o mestre ensinou. Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Lucas, Evangelho de João. Porque desde o começo, Cristo escolheu Pedro, cara. Ah, mas Pedro, ele rejeitou Cristo 3 vezes, mas Cristo falou que ele tinha um demônio, mas Pedro não tinha o Espírito Santo. Pedro negou Jesus Cristo porque não tinha o Espírito Santo. Quando ele foi cheio, ficou embriagado em Atos dos Apóstolos 2:14, ele começou a pregar. Jamais Pedro abandonou Cristo. Tanto que Pedro falou, eu não sou digno de morrer igual o mestre, eu quero morrer de ponta cabeça. Ali foi fundada a sede ali em Roma, porque foi profetizado. O apóstolo Paulo decapitado ali em Roma também, em Romanos. Aqui, ó. 7. Em todo, Romanos 1:7, ó. A todos que estão em Roma, querido de Deus, chamado a ser santo, a vossa graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo e por todo vós, que em todo mundo é proclamado na vossa fé. Há uns romanos, ó, escrevendo a carta lá para os romanos. Aqui Pedro também, ó. Segundo Pedro 5:13, ó. Enviando carta ali também para a igreja da Babilônia, ó, que é submissa à sede onde Pedro está, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho, ó. Ou 5, eis a exaltação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião, como eles, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com ele daquela glória que se há de manifestar, ó. Eu, ancião como tu. Ancião é sacerdote.
Bíblia protestante literou isso aqui. Simples de entender, cara. É um só pastoreio, é um só porta-voz, desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas, se eu não me engano. Para a honra e glória do Senhor, para a nossa igreja significa, porque a nossa igreja não é de homem, a nossa igreja é uma igreja sobrenatural, o Espírito Santo é sobrenatural, a sombra que estava sobre Pedro é sobrenatural, o paraque que deixou todos embriagados é sobrenatural, tanto que o apóstolo Paulo se converteu ali, foi lá foi batizado pelo menos na igreja, quando ali em Atos dos Apóstolos 10 ali, Cornélio foi batizado, quando Pedro chegou, só foi batizado quando Pedro chegou, deixou o Espírito Santo, cara. E os mesmos milagres que tu fez, Pedro começou a operar e fazer também, porque a sombra de Deus estava sobre Pedro, sobre o pastoreio de Pedro, sobre o porta-voz de Pedro, porque Pedro tem autoridade de ligar e desligar protestante, hereges, que não entende isso, usa a filosofia, a teologia, esses arqueólogos, que não entende nada, cara. A Bíblia fala, cara, cuidado com esses aí. Romanos 16, 17, 18. Sou missionário, servo Roberto. Para você entender, cara, como funcionava o pastoreio de Pedro. Como funcionava, como Pedro começou a edificar a igreja. Converteu mais de 3 mil almas, depois 5 mil almas, Pedro e João ali. Atos Apóstolos 5, Atos Apóstolos 2, 41. Você vai entendendo. Pedro até excomunga aquele homem que feiticeiro, mago, querendo a graça, comprar graça com dinheiro. É excomungado por Pedro, por pastor, por porta-voz. Até o cursinho ali para reger outra pessoa ali, lugar de Judas, 120 pessoas. Pastor universal é Pedro. Ali, Atos Apóstolos 6, ali para eleger diácono, etc, etc, etc. Tem reunião os dois também, porta-voz é Pedro. Atos Apóstolos 10, 15 é Pedro, cara. Que foi assim que Cristo quis. Sou missionário, servo Roberto. Seja louvado sobre a sua vida. Somos mariano, essa geração mariana.